E as palavras, elas são muito importantes para que a gente possa vivenciar e se comunicar com o próximo de forma saudável, de forma assertiva, de forma amorosa, de forma que tenha um resultado positivo. Olá, tudo bem? Aqui é Manuel Messias mais uma vez. Hoje apresentaremos um vídeo sobre o livro Endereços da Paz, psicografado por Chico Xavier e ditado pelo espírito André Luiz. Hoje vamos comentar um capítulo que fala sobre as palavras. O tema será então Efeito das Palavras. O livro de hoje tem o título Endereços da Paz, foi ditado pelo espírito André Luiz. A primeira edição foi publicada em 1982. Eu estou aqui com a primeira edição, vou mostrar para vocês. Este aqui é a obra. Dá para observar na capa, né, um espaço azulado e o planeta Terra. Uma capa simples, não tem nada atrás. Minha edição ela está bem conservada. O livro está ok. Foi publicado pela editora Céu, Cultura Espírita União. Bom, para fazer o resumo desta obra, eu vou ler para vocês o prefácio de Emmanuel. Ele é bem sintético e mostra os objetivos do livro. Emmanuel diz assim: as palavras deste livro se constituem dos apontamentos e reflexões de nosso amigo André Luiz, todas elas dignas de nossa melhor consideração. Examinando-as e observando-lhes a multiplicidade dos ângulos, através dos quais nosso companheiro analisa as situações e ocorrências da vida, concluímos que este volume é um roteiro de segurança e tranquilidade, resguardando-nos a jornada evolutiva nos caminhos da elevação. É por isso, caro leitor, que te ofertamos o presente volume, em nome do autor, com a alegria de quem entrega um mapa valioso de endereços da paz, na condição de servidor reconhecido. Emmanuel, Uberaba, 4 de outubro de 1982. Então, como a gente pode perceber, esse livro, Endereços da Paz, é um receituário de conduta e com sugestões morais importantes para a nossa reflexão. É um livro com propostas similares em outras obras de André Luiz, inclusive que já até comentamos aqui com vocês no canal. Por exemplo, o livro Agenda Cristã tem uma proposta semelhante, o livro Conduta Espírita, esse daqui foi psicografado por Valdo Vieira, e o livro Sinal Verde, que nós já tivemos a oportunidade de comentar aqui com vocês. Vou deixar o link aí para que vocês possam acessar. Nós destacamos o capítulo 18 deste livro, cujo título é A Palavra, que nos chama a atenção porque o autor fala sobre as consequências das nossas palavras no próximo, e, portanto, também nós mesmos, né? Quando a gente vai se comunicar, quando a gente vai dizer alguma coisa, nossas palavras elas produzem efeitos ao próximo. Então é sobre isso que ele fala no capítulo. E interessante que não quer dizer apenas o conteúdo das nossas palavras, mas aquilo que nós sentimos, né? Aquilo que nós estamos vibrando e sentindo no momento de nossos discursos, de nossas palavras. Isso produz um efeito. A gente tem que tomar consciência disso. O capítulo é bem interessante. Eu vou ler para vocês, depois a gente faz um breve comentário. André Luiz, então, fala assim: a palavra é indubitavelmente um dos fatores determinantes no sentido das criaturas. Ponderada, favorece o juízo. Leviana, descortina a imprudência. Alegre, espalha otimismo. Triste, semeia desânimo. Generosa, abre caminho à elevação. Maledicente, cava despenhadeiros. Gentil, provoca o reconhecimento. Atrevida, traz a perturbação. Serena, produz calma. Fervorosa, impõe a confiança. Descrente, invoca a frieza. Bondosa, ajuda sempre. Cruel, fere implacável. Sábia, ensina. Ignorante, complica. Nobre, tece o respeito. Sarcástica, improvisa o desprezo. Educada, auxilia a todos. Inconsciente, gera amargura. Por isso mesmo exortava Jesus: não procures o argueiro nos olhos do teu irmão quando trazes uma trave nos teus. A palavra é a bússola de nossa alma,
onde estivermos. Conduzamo-la na romagem do mundo para a orientação do Senhor, porque, em verdade, ela é a força que nos abre as portas do coração às fontes luminosas da vida ou às correntes da morte. Muito interessante o capítulo. Ele traz para nós um campo aberto para reflexão em relação às nossas palavras, aos sentimentos ligados a essas palavras, que muitas vezes a gente ignora, né? Então aqui a gente vai fazer o seguinte, a gente vai destacar as palavras negativas, deletérias citadas pelo autor. No segundo momento a gente vai descrever as palavras com aspectos positivos relacionados aos nossos hábitos de comunicação. Então as palavras que se mostram nocivas estão relacionadas com os seguintes sentimentos e pensamentos: leviandade, tristeza, maledicência, atrevimento, descrença, crueldade, ignorância, sarcasmo e inconsciência. Então são perturbações ou impurezas do espírito que, quando acompanham as palavras nos nossos relacionamentos diários, né, provocam consequências ruins ao próximo. Então o próprio autor nos fala que esse tipo de sentimento, de postura, de pensamento tem como consequência a imprudência, o desânimo, as discórdias, a perturbação, a frieza, as feridas, as complicações, o desprezo e as amarguras. Então, é urgente que nós possamos lutar contra tais sentimentos, né, e pensamentos que só destroem aos outros, destroem a nós mesmos, né? E tentar nos conscientizar de quando a gente está, no momento da nossa fala, né, no momento que nós emitimos palavras aos outros, se nós não estamos cultivando esses sentimentos, porque eles vão ser percebidos pelos nossos interlocutores, pelos nossos amigos e de certa forma isso vai causar um mal a eles e por consequência causa um mal a nós mesmos, né? Então o próprio autor ele também nos sugere estados, emoções, pensamentos positivos que a gente costuma agregar às nossas palavras que tem uma repercussão positiva, uma repercussão boa. Então o autor fala da ponderação, alegria, generosidade, gentileza, serenidade, fervor, bondade, sabedoria, nobreza e educação. Então essas são as qualidades que a gente deve cultivar e agregar às nossas palavras para que a gente possa entrar em sintonia com a harmonia universal, né? E por consequência a gente possa provocar o bem ao próximo e a nós mesmos. Dessa forma a gente vai ter efeitos benéficos que o próprio autor nos coloca, por exemplo, o juízo, o otimismo, a elevação espiritual, o reconhecimento, a calma, a confiança, a ajuda, o ensinamento, o respeito, o auxílio a todos, né? Ou seja, a caridade em si. Então, se a gente seguir essas trajetórias sugeridas pelo autor, porque a gente tem que pensar o seguinte, quando a gente faz uma leitura dessa, de um espírito já evoluído, que passou por todas essas experiências, essas leituras nos ajudam a tomar consciência das nossas atitudes, né? Aqui, por exemplo, esse capítulo, bem breve, nos provoca a reflexão das nossas atitudes quando a gente está passando por essa mesma experiência. Então, por exemplo, quando a gente vai conversar ou falar alguma coisa para alguém, como é que a gente está? Qual o sentimento que nós temos? Qual o nosso intuito? Qual o nosso propósito? Então essa é a proposta do autor, que a gente faça uma reflexão sobre as nossas palavras, para que a gente possa praticar o bem, para que a gente possa melhorar, ajudar o próximo e ajudar a nós mesmos. E isso tem uma repercussão benéfica, né? Seja no campo psíquico, no campo espiritual ou na nossa própria saúde física, né? Hoje nós sabemos que a nossa forma de pensar, os nossos sentimentos que nós vamos cultivar, as nossas formas de relacionamento com o outro, isso tem uma repercussão direta com a nossa saúde física mesmo, nossa saúde emocional. E as palavras, elas são muito importantes para que a gente possa vivenciar e
se comunicar com o próximo de forma saudável, de forma assertiva, de forma amorosa, de forma que tenha um resultado positivo e não deletério, né, nocivo. Então a reflexão é muito bem colocada por nosso autor. Fica então a dica para nós, toda vez que nós vamos conversar com o próximo, a gente pensar nesses bons sentimentos, nesses bons pensamentos, refletir, ponderar, né, sobre aquilo que a gente vai falar com o próximo. Então foi uma breve reflexão, a gente vai terminando o vídeo por aqui, agradecendo a todos que assistiram. Quem tiver interesse pelo livro, nós vamos deixar um link para poder comprar. Só lembrando que a gente não ganha nada com essa divulgação dos livros, né, com os links das lojas, das editoras. O nosso propósito aqui é estimular a boa leitura, estimular o conhecimento dos livros psicografados por Chico Xavier, uma vez que nós sabemos que esses livros eles estão totalmente comprometidos com a doutrina de Cristo. Então esse que é o nosso propósito, né? Ajudar então as pessoas a terem contato, né, com as ideias do nosso mestre e poder se auxiliar, melhorar, se tornar boas pessoas. Quem gostou desse vídeo, então dê seu like, faça seu comentário, envie para seus colegas, para seus amigos, para suas amigas. Agradeço então ao nosso Mestre Jesus por mais essa oportunidade. Espero que todos fiquem bem e em paz. Que assim seja, graças a Deus.